Capítulo 18. Outra mensagem de texto, senhora, disse Ellen, com a sua cabeça surgindo dentro da sala. Pelo grito de Karen, quem já imaginava que fosse isso, ela passou apressada pela oficial de ligação. Os quatro estavam na confortável sala de estar. Era assim que Kim via agora, mas o que se passava ali destoava totalmente da atmosfera do lugar. Ao contrário da sala na ponta do corredor mais formal, esta era banhada por uma luz bege, com mobília discreta, acolhedora, com sofás em volta de uma lareira e da TV. Estava claro que havia sido pensada como um espaço para a família se reunir à noite e relaxar. Agora, porém, Kim sentia que a sala podia explodir de tensão a qualquer instante. Steven andava de um lado para o outro atrás do sofá, de pé junto à janela. Robert roía as unhas. Karen e Elizabeth haviam se sentado perto uma da outra e olhavam para os celulares. O que diabos isso quer dizer? Steven gritou. Kim estendeu a mão na direção de Karen, que lhe passou o celular na mesma hora. Ela notou que a mensagem tinha sido enviada de um número de celular diferente do primeiro. Então, pegou o telefone de Elizabeth. As palavras eram exatamente as mesmas. Sua filha está segura por enquanto. A brincadeira começa amanhã. Diga, inspetora, o que significa isso? Perguntou Steven nervoso. Kim sacudiu a cabeça. Àquela altura, não tinha ideia de com quem estava lidando. Tudo o que podia fazer era tentar adivinhar o propósito daquela mensagem. Não pediam nada, não diziam nada. Pareciam estar tateando o terreno. Você previa algo assim? Steven perguntou. Como vamos reagir? O que vamos dizer? Não diremos nada por enquanto, Sr. Hanson. A mensagem não pede uma resposta, disse Kim calmamente. Ele jogou as mãos para o alto. Você realmente pretende conduzir a investigação desse jeito, inspetora? Sem responder? Ela procurou não reagir ao que claramente era um discurso induzido pelo medo. Mas já havia percebido que toda a raiva que ele sentia era sempre dirigida a ela. Quando Kim abriu a boca para falar, ela interveio. Vamos tentar focar na primeira parte da mensagem, disse ela, olhando para os pais. As filhas de vocês estão seguras. As mães olharam para aquela gentil mulher sentada na ponta do sofá. Elizabeth tentava em vão controlar suas lágrimas, mas Karen deixava que corressem à vontade. Ellen olhou para Kim como quem pede permissão para prosseguir. A inspetora acenou levemente com a cabeça. Sua competência não era naquela área. Vamos tentar pensar de maneira lógica. Quem quer que seja essas pessoas, elas querem alguma coisa de vocês. Não é do interesse delas que as meninas sofram algum dano. Todos os olhos estavam em Ellen. Sua voz calorosa e reconfortante captava a atenção deles, como se estivessem em uma missa. Definitivamente havia sido bem treinada para o serviço de acolhimento. Robert sentou ao lado de Karen e segurou sua mão com delicadeza. Inconscientemente, ela se aninhou nele. As lágrimas diminuíram conforme se concentravam em Ellen. Kim saiu da sala de estar e voltou para a sala de jantar. Ao entrar, fechou a porta. Certo, pessoal, não temos mais nada a fazer aqui essa noite. Então, quero que todos voltem para casa e retornem amanhã renovados. Começaremos às 6. Não posso prometer que não iremos varar madrugadas trabalhando neste caso, mas não será hoje. Você vai para casa, chefe? Bright perguntou. Kim negou com a cabeça. Improvisaria uma cama naquela sala para passar a noite. Então, não vejo por que nós... Porque estou dizendo que é para ser assim, Bright. Seu tom não dava brecha para a negociação. Devagar, Dawson e Stacy recolheram seus pertences e saíram da sala. Tinham ao todo 7 horas para ir para casa
dormir e voltar. Bright ainda demorou um pouco. E como o príncipe vai ficar? Perguntou ele com um sorriso irônico. Ela ergueu uma sobrancelha. Aquele era o apelido que Bright dera a Barney, seu cachorro, devido ao tratamento de realeza que recebia dela. Liguei para a dama mais cedo. Ela está lá. Quem havia resgatado Barney de um abrigo para cães há alguns meses, depois que seu antigo dono fora brutalmente assassinado. O cachorro não era muito sociável, não gostava de muita gente por perto e provavelmente não iria mudar. Eram feitos um para o outro, mas havia uma pessoa de quem Barney gostava, a recepcionista do salão de beleza. Odiava a cabeleireira com todas as forças, mas gostava da garota de 19 anos, que morando com os pais, aproveitava as oportunidades de tomar conta de Barney para ter um pouco de liberdade. Espero que ela tenha sido aprovada em todos os quesitos, disse Bright. Deve ter sido a única cuidadora de cães que precisou apresentar atestado de antecedentes criminais para conseguir o emprego. Quem não respondeu, mas ele não estava tão longe da verdade. Até logo, Bright, disse ela, olhando intencionalmente para a porta. Ele acenou e saiu. Sozinha na sala, Kim começou a esvaziar sua mochila. Dobrou cuidadosamente uma muda de roupa e a colocou debaixo da poltrona. Ajeitou seus itens de higiene ao lado, mas deixou a revista sobre motos dentro da mochila. Então, alguém bateu de leve na porta. Era a Ellen. Convenci todos a irem dormir, inspetora. Não dava para prever quanto tempo de sono terão, mas já será ótimo se conseguirem dormir 1 horinha ou 2. Obrigada, Ellen. Vá para casa agora. Kim consultou o relógio. Você poderia estar de volta lá pelas 9? Ellen negou com a cabeça. Voltarei na mesma hora que os demais. Kim sorriu. Às 6 então. Até lá, disse ela, afastando-se da porta. Então, sua cabeça ressurgiu de repente. Tente descansar um pouco, inspetora. Kim assentiu e sentou-se junto à mesa de jantar, enquanto ouvia a porta da frente sendo fechada. Pensou no valor inestimável que Ellen teria para ela e para a investigação. Seria a ponte entre a equipe e as famílias. Uma fonte de confiança e tranquilidade, sem precisar entrar em detalhes, liberando Kim para se concentrar no caso. A inspetora também pensou que deveria assegurar a Ellen o tempo suficiente longe daqui. Caso contrário, ela provavelmente sucumbiria sob o peso de toda aquela tristeza, medo e expectativa. E talvez até luto, disse uma vozinha em sua cabeça. Ela afastou a voz e saiu da sala, cumprimentando Lucas, o policial de guarda, ao subir as escadas. Ao caminhar pelo corredor, ouviu conversas de um lado e choro baixinho vindo de um outro lugar. Foi até a 4ª porta à direita e entrou sem fazer barulho. Fechando a porta, tateou o interruptor. Uma cama de solteiro projetava-se da parede esquerda, onde um pôster mostrava 5 garotos olhando para baixo, na direção do jogo de cama de alguns filmes da Disney. Havia uma leve pressão na cama, onde alguém havia se sentado. Sob o travesseiro muito bem dobrado, um pijama estampado com um casal de macacos aguardava a volta de Charlie. Kim acomodou-se ao lado de onde suspeitava que Karen havia se sentado e deu uma olhada naquele quarto de menina. A mobília era de um branco antigo envelhecido. Na estante, enfeites, brinquedinhos, fotos e poucos livros. Uma cômoda acomodava uma pequena TV num canto, e havia uma penteadeira com um espelho rodeado por luzinhas decorativas. Para onde quer que seus olhos mirassem, via a personalidade da filhinha de Karen. Braceletes, anéis e presilhas coloridas. Um par de elástico de cabelos, um conjuntinho de pulseiras multicoloridas que combinavam com qualquer calça jeans.
Diante do guarda-roupa, uma coleção de tênis, um par com luzinhas, outro com rodinhas e uma variedade de cadarços para misturar e combinar. Kim acendeu o abajur da mesinha de canto. Na mesma hora, uma projeção do sistema solar começou a rodar no teto. Ela sorriu ao ver o efeito. Ao se inclinar para desligar a lâmpada, seu braço bateu em uma foto ao lado da cama. Era uma moldura prateada simples, que mostrava um recorte de jornal com as duas meninas de cabelos molhados sorrindo para a câmera. A notícia, bem longa, informava sobre a vitória de uma dupla em uma competição nacional. Estava claro que Charlie gostava de olhar para aquela foto antes de pegar no sono. Kim a colocou de volta na mesinha de canto, na mesma hora em que seu celular começou a tocar sobre a cama. O som insistente arranhou aquela paz, e ela quis silenciá-lo imediatamente. O número era desconhecido. Stone? Ela atendeu. É o inspetor Travis, de West Mercia. Pois não? Respondeu ela intrigada. Tempos atrás, quando trabalhávamos junto na West Midley, os dois costumavam se chamar pelo primeiro nome. Isso durou até o dia em que ela foi nomeada inspetora, antes dele. Travis havia sido transferido para uma força policial menor vizinha e carregava certo ressentimento por isso. Tenho um corpo aqui comigo, ele declarou. Kim achou engraçado pelo fato de que ele não se dirigia a ela pelo grau hierárquico. E daí, ela perguntou, o que ele queria com ela afinal? Bandeirinhas coloridas de festa? Talvez seja alguém que você conheça. A apreensão que vinha perseguindo há horas finalmente se apossou de seu estômago. Continue, disse ela, preparando-se para a notícia que já imaginava. Sexo masculino, loiro, 20 e poucos anos, e tinha um cartão seu no seu bolso. Capítulo 19. O motor da Ninja morreu quando Kim chegou ao cordão de isolamento. Ela tirou o capacete e pendurou no guidão. O Limited Rhymes era um bar localizado no Gramercy Roads, em Hagley, a mais ou menos 1 quilômetro do limite entre as forças policiais de West Midley e West Mercia. O bar era a última propriedade antes de as ruas se estreitarem e se transformar em uma alameda com cercas vivas de ambos os lados. Quando Kim estava a uns 15 metros do estabelecimento, o inspetor Travis foi até ela, obviamente alertado de sua chegada pelo barulho do motor. Os carros haviam sido interditados na ilha, por isso todo o som era ouvido com nitidez. Apenas a luz da lanterna dele iluminava a área ao redor dos dois. Precisa assumir este caso, Kim falou sem rodeios. Durante os 3 anos em que trabalharam juntos, nenhum dos dois havia se importado com formalidades. Sem chance, respondeu ele, sacudindo a cabeça. Me lembro de já ter dito a mesma coisa a você, e não foi muito longe daqui. Na ocasião, você passou por cima de mim porque tinha chegado primeiro. Ah, sim, ela se lembrava bem desse dia. Era o corpo de Teresa Wyatt, que desencadeara toda a investigação de Creston Wood. Não leve para o lado pessoal, Travis. Não é hora de dar o troco, disse ela, dando um passo de lado para passar por ele. Ele bloqueou a passagem. Por que esse garoto tinha um cartão seu no bolso? O nome dele é Brad, e ele tinha o cartão porque eu o dei a ele, disse Kim, dando um passo para a esquerda. Novamente, ele se pôs diante dela. Ei, qual é o seu problema? Ela grunhiu. Você não está entendendo, Stone. Pelo amor de Deus, eu não vou pegar a cena do crime e sair correndo, ok? Me deixe apenas dar uma olhada. De algum modo, o que Woody havia dito sobre pegar leve parecia ter surtido efeito em seu subconsciente.
Ela ainda não havia xingado Travis de nenhum palavrão. 5 minutos, Stone. Vou lhe dar 5 minutos inteiros na minha cena de crime. Ela balançou a cabeça e passou por ele pisando duro. E, é claro, com palavrões dançando em seus lábios. Eu ainda estou curioso para saber de onde você conhece este garoto, disse ele, acertando o passo com o dela. Eu não vou estragar sua curiosidade contando, disse ela, enquanto 3 fachos de luz de lanternas iluminavam o caminho. Ela protegeu os olhos da claridade ofuscante e seguiu em frente. Mais 2 lanternas iluminavam o corpo de Bradley Evans, quem levou alguns segundos para se recompor diante da expressão final do rosto daquele rapaz, que jamais se repetiria. Há apenas algumas horas era um jovem atlético, animado, que havia prestado ajuda a ela e a Bright antes de sair com seus amigos. Agora estava morto. O calafrio que percorreu o seu corpo não tinha nada a ver com a baixa temperatura. Ela poderia ter feito algo a mais para evitar a morte dele. Sabia disso. Não sabia ao certo o que, mas sentia que poderia ter feito mais. As chaves dos centros de lazer brilhavam sobre a luz das lanternas. Ou havia caído do seu bolso ou tinha sido removidas por Travis. Nenhum patologista ainda? Ela perguntou. Ele está a caminho, disse Travis. A que horas foi encontrado? 00:20, ele respondeu. Já passava de 1 da manhã e o patologista ainda não tinha chegado. Àquela altura, sendo ela a oficial encarregada, não deveria ter que ficar ali, esperando em pé, no meio de um grupo de oficiais ociosos. Deveria estar com o celular grudado na orelha, ameaçando mover o corpo ela mesma se eles não chegassem logo. Durante esse curto intervalo de tempo, pistas poderiam se perder, provas serem destruídas, testemunhas ficarem fora de alcance. A investigação ficaria parada até a chegada da perícia, mas Kim precisava se lembrar de que aquela cena de crime não era a dela. Ela estendeu a mão para o policial mais próximo. Posso? Ele passou a lanterna para ela, que a apontou para o chão. A pista de mão única tinha um pequeno declive, em ambas as guias, e ali era o limite entre a superfície do pavimento e o chão de terra sobre a cerca viva. O corpo de Brad estava virado para a folhagem, deitado de lado. A lanterna percorreu a extensão de suas roupas pretas, quase invisíveis na escuridão, até chegar aos ombros. Minha nossa, quem sussurrou. A cabeça dele estava deformada. Não tinha mais circunferência perfeita de um crânio normal. Parecia ter sido substituída por uma bola de futebol murcha. Ao passar o facho de luz ao redor do corpo, ela viu a trilha de sangue que a cabeça de Brad havia deixado depois de ser literalmente chutada pela rua. Debaixo do local onde seu crânio descansava, havia uma poça de sangue e massa encefálica, vazando dos muitos ferimentos infligidos. Se não estivesse com a mesma roupa de antes, Kim não o teria reconhecido. Não se parecia mais com Brad, não se parecia mais com ninguém. Alguém realmente não gostava nem um pouco desse rapaz, Travis disse ao seu lado. Ela não deu ao trabalho de responder. Quem havia feito aquilo nem sequer o conhecia. O rapaz simplesmente estivera no lugar errado, na hora errada, e ousara pedir ajuda a alguém. Ela devolveu a lanterna ao policial à sua direita. Já havia visto o suficiente. Deu 2 passos para longe do corpo e virou-se para subir a rua. Ei, Stone, pelo meu relógio, você ainda tem 1 minuto e meio para gastar, disse Travis irônico, enquanto ela se retirava. Aquele comentário malicioso não merecia que ela gastasse energia para responder. Travis ficaria correndo atrás do próprio rabo para tentar elucidar o caso. Não encontraria nenhuma pista, mas ao sair, ela prometeu a si mesma que faria o assassino de Brad pagar por aquilo.
Quando estava quase alcançando sua moto, Kim viu um carro desconhecido estacionar e apagar os faróis. Ela chegou ao cordão de isolamento no exato segundo em que Tracy Foster fazia o mesmo. "O que você quer agora?" Kim perguntou, saudando a jornalista com ironia. Para Tracy, isso era o melhor que ela conseguia oferecer. Com certeza, as instruções de Woody sobre pegar leve não chegavam até aquele ponto. Até ele sabia que ela tinha seus limites. Na verdade, Kim não se surpreendeu ao ver a repórter chegar tão rápido à cena do crime. Estava certa de que aquela mulher tinha um radar de polícia implantado no ouvido. "Estou apenas fazendo meu trabalho, inspetora", disse ela, sacando um par de luvas de couro. Kim olhou atrás dela. Claro, e deixando um rastro de gosma por onde passa. Tracy pegou o gravador e começou a gravar. "Mais importante do que isso, inspetora, o que você está fazendo aqui?" "Este território pertence à polícia de West Mercia." Kim se aproximou de um policial que estava ali, fingindo não ouvir a conversa. "Não deixe essa mulher ultrapassar a barreira. Na verdade, atire nela se for preciso." Ela virou-se para a repórter e olhou para o gravador. "Espero que você tenha gravado isso." Kim tentou passar por Tracy para ir embora, mas a mulher começou a segui-la. Jesus do céu, será que não havia nada capaz de penetrar aquela pele de rinoceronte? "Me dê algumas informações, inspetora", disse ela sorrindo. Aquilo era realmente espantoso. Naquela mesma manhã, Kim havia encostado a repórter na parede e feito uma série de ameaças. "Não me provoque, Tracy", Kim respondeu enquanto vestia o capacete. Infelizmente, não isolava a voz do lado de fora. "Eu queria falar com você sobre o assunto." Kim virou-se para ela. "Deixe-me adivinhar. Está falando sobre a morte de um jovem chamado Wainwright e da sua culpa nessa história?" "Sim, é sobre isso", disse Tracy, encostada no carro. "Não tenho mais nada a dizer." Tracy deu um sorriso tímido. "Você vai se sentir muito estúpida quando perceber que estava errada. Mas eu não estou errada em relação a você, Tracy. Sei exatamente o que você é e como trabalha." Tracy deu de ombros. "Como quiser, mas eu avisei." "Sim, e agora eu é quem estou avisando. Sai da minha frente, ou eu vou..." Tracy deu um passo de lado, liberando a passagem. "Tudo bem, mas não acho que vai acabar assim." Ah, e se ela pudesse satisfazer apenas um dos seus desejos? Kim ergueu uma perna para subir na moto e esperou Tracy aproximar-se do policial no cordão de isolamento. Agora, ela passava a ser um problema para a polícia de West Mercia. Olhou para trás para a atividade executada na escuridão daquela alameda estreita. Tudo o que conseguia pensar agora era que se a pessoa que fizera aquilo com Brad estivesse perto de Charlie e Amy, então que Deus tivesse pena de suas almas.